Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Estamos aqui para o segundo episódio de Na Cozinha com Jesus. Enquanto eu cozinho, Jesus ensina. Vem comigo. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para esse segundo episódio de Na Cozinha com Jesus, né? E eu tô aqui, normal, cozinhando aqui o almoço, né? E tava aqui pensando em umas coisas, né? E me veio à memória, assim, de uns dias atrás, mais ou menos quase um mês, digamos assim, quase um mês atrás. Tive uma sequência de sonhos, né? E esses sonhos, eu sempre sonhava com a mesma pessoa. E essa pessoa sempre fazendo a mesma coisa, né? E qual é o assunto de hoje aqui no Na Cozinha com Jesus? Bom, enquanto eu estava aqui, o Senhor falando para mim assim que não se pode enganar de maneira nenhuma uma pessoa que ela tem discernimento espiritual. Não tem como enganar uma pessoa que tem discernimento espiritual. Porque ou essa pessoa ela vai sonhar, ou essa pessoa ela vai sentir, né? De alguma forma Deus vai revelar algo para essa pessoa, né? E essa pessoa não ficará enganada, né? Só se ela quiser. Mas uma pessoa que tem discernimento espiritual, né? Ela vai discernir as coisas, né? Qualquer coisa, coisas, situações, pessoas vão ser discernidas, né? E o mais interessante é que você precisa estar atento, né, aos sinais do Senhor, aos sinais de Deus quando Ele está falando com você. No meu caso, Deus fala muito comigo em sonhos. Eu sonho quando tem alguma coisa, alguma batalha espiritual, alguma coisa acontecendo ao meu redor comigo, né, com os meus, eu sonho. Então, Deus me dá sempre sonhos. E, geralmente, quando Deus me dá sonhos, assim, todos os dias, um atrás do outro, que o bicho tá pegando. Porque a coisa tá forte. Tá forte, tá forte. E como eu falei pra vocês, há quase um mês atrás, por aí, comecei a ter... Passei uma semana inteira sonhando, todos os dias, o mesmo estilo de sonhos. Né? Era batalhas espirituais, sonhando com cobras, né? E sabe que sonhar com cobras está relacionado também a inveja, esse tipo de coisa. E aí, quando eu tenho esse tipo de sonho, eu já fico em alerta. E logo, claro, de imediato, tenho que entrar na batalha espiritual ali, intercedendo, né? Guerreando, né? Porque o Senhor está me avisando que existe um perigo iminente ali que está se levantando e eu preciso combater esse inimigo. Eu não, mas o dono do exército do celestial, que é Jesus, sim, né? E aí eu vou no nome dele. Porque por mim, por nós não conseguiremos nunca, né? Se não for o Senhor à nossa frente. Então, eu já ligo ali a chavezinha, já acesso o céu direto com o general de guerra. E faço a minha parte como soldado, né? Vou guerrear, vou orar, vou jejuar, vou interceder, né? Vou expulsar. É isso aí. A nossa vida de cristão é essa. É batalha 24 horas por dia. Nós cristãos, a gente vive numa batalha 24 horas por dia. Não ache que você, porque tá de boa aí, não tá na batalha. Pelo contrário, você tá vivendo uma batalha espiritual muito, muito forte. Né? E aí, os sonhos mostrava uma pessoa específica, e essa pessoa específica, que é do meu convívio, essa pessoa estava muito inveja de mim. E pasmem, outros eu já tinha tido sonho com essa mesma pessoa há um tempo atrás. Uns 2, 3 sonhos eu tive há um tempo atrás, Deus me mostrando, no sonho Deus me mostrou a face dessa pessoa. No sonho, tive um sonho, um dos primeiros sonhos que eu tive com essa pessoa me mostrava a outra face dela. Existia a face dela, assim, singela, a pessoa boazinha,
né? Aquela coisa, ai, amorosa. Mas, na mesma hora, Deus abriu os meus olhos espirituais no sonho e eu vi o demônio que estava por trás dessa pessoa, que era um espírito manipulador ali, né? Que ela tinha um outro lado da face dela que essa pessoa não mostrava, né? Que estava escondido ali, mas que por dentro estava sendo manipulada por esse espírito de inveja. E aí eu já fiquei em alerta, porque o sonho foi muito nítido e eu lembro de todos os detalhes do sonho. Foi muito real, assim, foi muito forte o sonho. E desde esse dia, desse primeiro sonho que eu tive, eu já fiquei em alerta. Mas, e aí, né, orei e tal, aquela coisa toda. Aí passou muito tempo depois, tive alguns sonhos com essa mesma pessoa, também sonhos problemáticos, né? Mas enfim, aí como eu falei pra vocês, há quase um mês atrás eu tive o sonho que essa pessoa estava com inveja de mim, da minha casa, da minha família, do meu lar, do meu casamento, do meu esposo. Essa pessoa, ela desejava o meu esposo no sonho, desejava a minha vida, desejava, né, a minha vida, né? Enfim. E aí foi a semana inteira eu sonhando com essa mesma pessoa ali, nesse mesmo âmbito de inveja, né? Ali sempre na inveja, sempre. E eu falei, meu Deus, o negócio tá pesado. Eu tive que, né? A batalha foi pesada, mas enfim, o Senhor dos Exércitos, ele está acima de todas as coisas. Está à frente de todas as coisas. E logo depois dessa semana, desses sonhos que eu tive, que me mostrava a inveja e me mostrava também que a pessoa estava no engano ali, como é que eu posso dizer? Tentando me enganar de alguma forma. Né? Na forma que falava, na forma que se expressava para mim, que é uma pessoa do convívio, né? Então aí eu falei assim, caramba, uns dias depois que eu tive, uma semana depois que eu tive esses sonhos, né? Eu tive esse sonho na outra semana, eu tive uma situação com a pessoa, né? Que eu não posso falar aqui, né? Óbvio, mas na mesma hora que a pessoa falou algo para mim, e a maneira como essa pessoa resolveu essa situação comigo, eu identifiquei algo estranho. No meu coração, eu falava assim, não tô acreditando nessa pessoa. Não tô conseguindo ver verdade nisso que essa pessoa tá falando pra mim. Eu não tô conseguindo ter paz. Eu não tô conseguindo. E aí eu fiquei assim, pensando, analisando. O Espírito Santo me levou a analisar os detalhes das coisas, da conversa, da situação e de tudo, né? E aí aquilo me veio assim como uma flecha, assim, como uma voz dizendo assim, não estava vendo verdade aí. Não estava vendo verdade. Então, logo eu identifiquei que Deus estava me dando um discernimento espiritual sobre a pessoa, sobre a situação. Aí eu falei assim, caramba, eu não tô sentindo paz. Eu até falei assim, meu Deus, eu não quero julgar a pessoa, porque não cabe a mim, né? Eu não quero julgar porque eu não quero julgar ninguém sem saber. Mas só que esses sonhos que eu tô tendo, esse sentimento que eu tô tendo, tá muito estranho, isso não é normal, né? E eu não quero mal dessa pessoa, pelo contrário. Gosto muito da pessoa mesmo. Só que a gente nunca sabe, né, gente? A gente tem que vigiar, porque a gente nunca sabe, a gente tá ali sendo enganada e às vezes a pessoa tá ali fingindo algo pra gente, só que tem uma outra face, que a gente que tá escondida, né, ali. E a gente precisa, gente, só consegue identificar se tiver discernimento espiritual. Porque o inimigo, ele é tão sujo, ele é tão sujo, ele é tão maldoso mesmo, que ele é muito enganoso. Olha,
é de uma sutileza, é uma sutileza tão grande, assim, é na sutilidade das coisas que você fica assim impressionado. Mas não é sobre a pessoa, é sobre o que está por trás da pessoa, né? Ainda que a pessoa ainda precisa muito de libertações, né? De caminhar mais com Jesus, de, sei lá, enfim. O que eu quero dizer com isso é que a gente tem que estar o tempo todo em alerta, porque o mundo que a gente vive é de jazes do maligno, né? Então, se é do maligno, meu amigo, ele toma conta. Mas só que a nossa vida, a nós cristãos, nossa vida pertence a Jesus, ao nosso Deus. Então, ele cuida de nós nos mínimos detalhes. E se você orar, pedir discernimento ao Senhor, ele vai dar discernimento para você. E uma coisa que eu tenho pedido muito a Deus é discernimento espiritual. Em todas as coisas, discernir pessoas, discernir situações, decisões, discernir tudo que você for fazer, você ter discernimento espiritual. Porque o mundo ele é muito enganoso, as coisas estão tão assim absurdas. E realmente é nas sutilezas, assim, é nas entrelinhas, nos esconderijos ali, e que só vai desvendar o mistério, só vai conseguir desembaraçar esse laço quem tem discernimento espiritual. E quem não tem, vai ser bombardeado, vai ser atingido. E aí é que está o perigo. Porque você vai entrar numa guerra já na metade da guerra e você já está ali sem força, sem nada, sem se preparar. Por isso que por isso que os cristãos ele não podem vacilar. Por isso que o cristão ele tem que estar 100% em vigilância, levantando suas armaduras de guerra. Por quê? Porque oração, é jejum, é intimidade com Deus, é leitura da palavra, porque a palavra ela liberta, ela mostra a verdade, ela tira as escamas do pecado que está nos nossos olhos, que nos cega para enxergar aquilo que está em oculto. Então, nas suas orações, peça discernimento espiritual, peça para que Deus revele sempre o que está em oculto, para que você saiba discernir as coisas, porque não é brincadeira, gente. O mundo espiritual ele é muito real. Não é brincadeira, né? Não pode estar brincando com isso. A gente está em constante batalha espiritual, a gente está em constante guerra. Então, se você não vigiar, se você não orar e pedir as coisas, sabedoria a Deus em tudo, você vai ser tragado, você vai ser engolido pelo inimigo, literalmente. E é por isso que muitos lares cristãos hoje são bombardeados pelo inimigo. Por quê? Porque os cristãos sabem que existe um inimigo, sabem como fazer, mas não fazem. Vivem como se fosse normal, como se vivesse no mundo quando era do mundo. O cristão vai, se converte, aceita Jesus, tá ali, aprende a palavra ali, mas não bota a palavra em prática, né? E às vezes nem tá lendo, às vezes nem tá buscando o conhecimento, a leitura, não tá fazendo a sua casa ser edificada na rocha. Eu vejo muitas situações disso, pessoas que são cristãs, que sua casa tá quase desmoronando, a casa na areia, ali, a base da areia, mas vão para a igreja. Mas por que está acontecendo? Porque acha que pode viver uma vida normal, como a do mundo lá fora. Não pode. Você não pode. A partir do momento que os que vivem no mundo lá fora, que não têm o conhecimento, eles não têm o conhecimento, eles não sabem como lidar com isso. Mas você que está na igreja, você que aceitou Jesus, você que ouve a palavra, você está ouvindo a palavra, você sabe que existe um perigo iminente toda hora. Então você tem que revestir a sua casa de oração, né? Fazer o mundo espiritual que está ao seu redor, que são os anjos ali lhe protegendo, fecharem as muralhas ali, para que o inimigo que está ao seu derredor não invada o seu território, não invada a sua casa. Amém? Então,
peça sempre discernimento espiritual a Deus, porque senão você vai ser bombardeado. E sempre lembre que você vai adquirir esse discernimento espiritual como? Por quê? Porque o discernimento espiritual, ele é a capacidade dada por Deus, né? Para a gente distinguir entre o bem e o mal, né? E aí a gente vai conseguir saber o verdadeiro e o falso, não é verdade? Então, reconhecer ali a origem das intenções, aquilo que está na raiz, aquilo que tá lá dentro, que a gente só consegue cavar ali e descobrir se a gente tiver com a intimidade com o Senhor ali afiada, né? A gente vê a origem das intenções das pessoas, as influências, o que está por trás de todas as situações. A gente só vai discernir isso se nós tivermos intimidade com o Senhor, leitura da palavra, oração, jejum. É isso. Não há segredo. O cristão sabe quais são suas armas espirituais, né? Então, a capacidade da gente de enxergar o oculto e não deixar a gente ser enganado por essas ilusões que o inimigo coloca, sutilezas, né? Como meias verdades, né? Meias verdades, e como eu falei para vocês, né? Ali a pessoa falando meias verdades, né? E aquilo me incomodou, porque aquilo não estava batendo, não estava sendo coerente. E o meu espírito ficou assim, aquela coisa, eu falei, não, isso não tá normal. Né? Assim, a origem das ações, entender se um pensamento ou um impulso vem de Deus mesmo, se aquilo é do Senhor mesmo, você discernir, né? Se alguém chegar para você e falar, ai, Deus mandou te dizer isso, você também ter discernimento, porque olha o perigo também. De pessoas que se dizem que Deus falou para mim. Deus, olha, eu orei, Deus me mostrou isso. Eu orei, Deus me mostrou isso na sua vida. Tome cuidado também com isso, viu? Porque vai existir muitos falsos profetas. Vai ser muito no emocional. E você só vai conseguir discernir se você tiver discernimento espiritual, né? Então você tem que saber ali o profeta chegar para você e falar assim: ai, Deus me mostrou isso e isso. Amigo, olhe bem direitinho, analise direitinho a profecia. E você só vai ter esse discernimento de saber se aquilo vem de Deus ou não. Se você tiver discernimento espiritual, intimidade com o Senhor, Ele vai lhe revelar na mesma hora. Se você não tiver sabedoria para entender isso, você também vai receber aquilo. E aí aquilo não é bom para você, espiritualmente. Entendeu? Então, como eu vou ser uma pessoa que vou ter discernimento espiritual? Como eu falei, estudo da Bíblia, conhecer os princípios, né, e os ensinamentos sagrados da palavra de Deus, né, ali, alinhar a própria vontade de Deus com a sua. Se você não souber os princípios de Deus, a palavra de Deus, o básico ali, como é que você vai discernir o que é certo e o que é errado? Porque ali o que está escrito é o certo. Aí vai vir uma pessoa bombardeando você com coisas erradas. Como é que você vai discernir o certo do errado se você não sabe os princípios certos? Primeiro você tem que conhecer a verdade, não é verdade? Para depois você ter discernimento em diferenciar o que é verdade e o que é mentira, o que é engano, o que é ilusão, né? E aquilo que vem do Senhor para a sua vida. Né? E a oração constante, guerreando na sua casa, manter um relacionamento íntimo com o Senhor, com o Criador, para se tornar ali, né, mais sensível, né, ali a direção de Deus, ter sensibilidade a ouvir a voz do Senhor, a entender aquilo que Deus está mostrando no seu coração. E isso vai trazer maturidade, né? Por quê? Você vai estar ali vivendo uma prática, né? A exercitar a sua fé, né? De forma contínua, amadurecendo ali no Senhor, aprendendo a palavra, né? Conversando com Deus, você vai falando para Deus e Deus vai derramando sobre você, né? E aí você vai ter o discernimento do julgamento do que é bom e do que é ruim, né? E é isso. É simples, não é difícil, mas eu não sei por que a gente que é cristão não faz isso. A gente vai deixando de lado
por causa da nossa rotina, por causa de muitas coisas que nós temos que fazer, mas isso tem que ser prioridade, gente. Isso não pode. Sua casa não pode estar descoberta espiritualmente, sua casa não pode estar descoberta. Você tem que chamar a presença do Espírito Santo para sua casa todos os dias. E é como eu falei esses dias. Eu falei, olha, o que eu comi ontem, hoje não me vale mais de nada, porque quando eu acordo, eu sinto fome do mesmo jeito, né? A gente se alimenta, toma café, almoça, janta, lancha, né? O dia tem 24 horas. Só que no outro dia, eu acordo já com fome. Então, o que eu comi ontem o dia inteiro não vai me valer de nada no dia de hoje. Por quê? Porque eu já estou com a mesma fome ou até pior. Então, assim, a mesma coisa, se isso acontece no nosso físico, a mesma coisa acontece no nosso espírito. Se nós não alimentarmos ele todos os dias, nós vamos estar fracos, propícios, vulneráveis à queda, cegos, sem discernimento, sem entender. E o mundo espiritual aqui, ó, vum, 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 vum. É anjo, é demônio, é flecha, é bomba, ataque para todos os lados. E aí, às vezes, você tá tão perturbado do juiz que você não entende não, o que tá acontecendo. É um mundo espiritual, simplesmente no seu dia normal, só que você, como soldado, não se preparou para aquele dia. Então, o que eu me alimentei ontem da palavra me serve para a vida inteira. Porém, hoje, eu preciso de mais. Por quê? Já me encheu ontem. Hoje, o meu espírito se esvaziou e ele está precisando ser preenchido novamente hoje. Não que a memória do que eu aprendi ontem, eu vou perder a memória. Não é isso. Só se vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? A mesma coisa do alimento. A gente comeu ontem. Aí, os nutrientes estão em nós. Os nossos nutrientes estão aqui dentro do nosso corpo. Ele tá tudo ok. Só que eu tô com a mesma fome. Então, se eu não comer hoje, eu vou passar mal. Vou ficar tonta, vou ficar com dor de cabeça, né? Mesmo tendo os nutrientes de ontem dentro do meu corpo. Porque estão aqui, me fazendo viver, ter vida, ter saúde. A mesma coisa é a palavra de Deus. Se eu não me alimentar espiritualmente hoje, eu vou ficar tonta, vou ficar fraca, ter dor de cabeça. E tudo isso é o mundo espiritual aqui ao meu redor, me enchendo de coisas ruins, né? Eu vou ficar vulnerável e vou ser mais propícia a cair, né? E a tomar decisões erradas e entender as coisas erradas, né? E não me preparar para a guerra do dia. Então, é isso. A gente tem que se preparar para todas as coisas, porque o mundo espiritual, ele é muito real mesmo. E a gente tem que ter esse discernimento para todos os dias a gente estar alinhado ali com Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo e dizendo assim, Deus, o que o Senhor tem para mim hoje, como é que vamos? Vamos para a guerra, vamos levantar, vamos lutar, vamos orar, vamos guerrear, porque o Senhor já venceu tudo isso na cruz. Amém? Então esse foi o Na Cozinha com Jesus de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. A gente aprendeu muito aqui com o Senhor, né? Sobre isso, sobre o discernimento espiritual, né? E que você, a partir de hoje, né? Comece a levantar o seu escudo de guerra, comece a guerrear, porque a batalha, ela não é fácil, a batalha, ela é difícil. Mas nós temos um general e ele vence todas as guerras. Se a gente chamar ele para a nossa guerra, ele vai vencer a nossa guerra também, porque a nossa guerra é a guerra dele. Amém? Então, que Deus te abençoe e te espero no terceiro episódio depois, Na Cozinha com Jesus. Tchau. Deus abençoe.